mesmo, viu, gente? Comecei a gravar a aula agora. Então, as anotações vão pegar essa discussão que eu fiz com vocês sobre a lista de exercícios da semana passada. Mas aí, como eu ia dizendo, o primeiro estudo dirigido que eu propus a vocês, que engloba essa lista de exercícios que vocês me entregaram na sexta-feira, ela abordou o início das equações diferenciais ordinárias. Então, ela falou sobre o que é uma EDO, o que é uma solução de EDO, o que é um problema de valor inicial. Na lista de exercícios, então, essas coisas foram, de certa forma, abordadas. Além de resolução de uma EDO quando ela é linear, resolução de uma EDO quando ela é separável. Classificação das EDOs também, entre, né, a ordem das equações, essas coisas todas foram abordadas nessa primeira parte. E aí chama a atenção de vocês para a seguinte situação. Você tem uma EDO você tem uma EDO. Então você pode olhar para ela e perguntar, essa EDO é linear ou não? Se essa EDO é linear, você sabe resolver. Você pode não conseguir dar a forma explícita dela, porque podem acontecer situações de as integrações necessárias para explicitar a solução não serem... A função que você está integrando não possui primitiva. Então, você não... Embora ela possa... esse conceito é um pouco complicado de novo, retornando lá do cálculo 1. Uma função contínua, por exemplo, ela é sempre integrável num intervalo fechado. Mas ela pode não ter primitiva, no sentido de que não existe uma função cuja derivada seja ela. O caso mais simples, se você pegar a exponencial de x², a exponencial de x² não possui primitiva. E é fácil você chegar numa EDO que aparece a integral da exponencial de x² para você resolver. Tá? Então, se você tem uma EDO que aparece uma situação como essa, você não vai conseguir explicitar a solução, embora você saiba que ela exista em um determinado intervalo. Tá? O intervalo de validade da solução de uma EDO. Então, se a EDO é linear, você sabe que tem solução. Em muitos casos, você consegue explicitar essa solução. Tá? Mas se a EDO não é linear, aí a coisa muda de figura. Se a EDO não é linear, aí você começa a procurar alternativas de como resolvê-la. A primeira possibilidade é perguntar, tá, ela não é linear, mas ela é separável? Porque se a EDO não é linear, mas é separável, eu sei resolver uma EDO separável. Eu vou esbarrar novamente no problema da integração que eu mencionei. Existem funções contínuas, por exemplo, que não possuem primitiva. Então, a técnica de integração necessária, não tem técnica de integração que se aplique, porque se ela não tem primitiva, você não vai saber calcular integral indefinida. E a resolução de uma EDO separável passa por você resolver uma integração indefinida. Então, pode ser que você também não consiga explicitar essa solução, mas você sabe que tem jeito de resolver, se ela for separada. Mas aí, tá, se não é linear, e você já sabe resolver. Se não é separável, que você também já sabe resolver, o que mais pode acontecer? Pode acontecer uma infinidade de outras coisas, pessoal. A variedade de equações que você tem é enorme. E a variedade de técnicas que você tem para resolver essas equações é muito limitada. Então você vai ter uma EDO que é separável, você resolve. Você vai ter uma EDO exata, que é o assunto que eu coloquei no estudo dirigido da semana passada, que eu postei sexta-feira. Ou em outras situações, você pode tentar uma mudança de variável, tá? Então, você vai tentando resolver algumas situações, né, das equações não lineares, tá? Nesse sentido, então, o assunto de sexta-feira passada que eu deixei para vocês, que eu postei os vídeos, que eu indiquei o material do Reginaldo a ser estudado, vai tentar mostrar para vocês como resolver as equações chamadas equações separáveis. Uma equação separável tem também uma técnica para ser resolvida. Envolve novamente integração. Então, como eu disse lá no primeiro dia de aula, lá na primeira conversa que eu tive com vocês, técnicas de integração são extremamente importantes para o curso de cálculo 3, tá? Porque volta e meia, as técnicas requerem integrar, tá? Às vezes integrando
por frações parciais, às vezes integrando por substituição, às vezes integrando por integração por partes, né? E aí, quando você começa a procurar essas técnicas, você vai vendo que acaba sendo muito limitado o conjunto de equações que você consegue resolver efetivamente, tá? Então, estou dizendo isso porque a gente está terminando aquela parte das equações lineares separáveis, com essa conversa que nós tivemos aqui agora, e aí então a conversa a partir de agora é em relação às equações exatas. Como resolver uma equação? Primeiro, o que é uma equação exata? Depois, como resolver uma equação exata? Se a equação não é exata, o que acontece? Bom, se a equação não é exata, existem situações que ela pode ser transformada numa equação exata através de um fator integrante, que aí é a segunda parte desse segundo estudo dirigido que eu passei para vocês. Equações exatas e fatores integrantes. E depois? Bom, depois, como eu disse, você pode tentar uma substituição, tentar transformar a equação a partir de uma substituição. Essa parte das substituições, gente, foi um assunto que, embora eu considere bastante importante, eu resolvi por retirá-lo devido ao encurtamento do semestre. Não daria para a gente cobrir tudo, porque senão eu teria que passar um estudo dirigido para vocês, estudos dirigidos para vocês cada vez mais longos, com mais conteúdos, o que eu acho que torna bastante complicada a coisa. Então, certas partes eu fui tirando assim, e substituições foi uma delas, tá? Então a gente vai ver agora as equações exatas nesse estudo dirigido da semana passada que eu passei para vocês, que vocês vão ter, né, em tese até sexta-feira para trabalhar com ele, antes que vocês tenham o novo estudo dirigido proposto, tá? E depois a gente vai olhar no próximo estudo dirigido que eu passar na sexta, vai ser para as aplicações das EDOs de primeira ordem, tá bem? Nesse inteirinho, então, gente, eu queria que vocês me dissessem como é que foi, se quem já olhou, quem assistiu os vídeos, o que achou do material, se leu o conteúdo, o que achou do conteúdo. Então, aí agora eu abro para conversar com vocês. Cecília está dizendo que já viu. Eu acabei fazendo uma correção num dos links no meio da. Agora eu acho que foi segunda-feira. Foi a Daniele que me alertou. Foi você, não foi, Daniele, que me alertou para um vídeo que estava errado? Daniele? Oi. Foi você que me alertou para um vídeo que estava errado? Não? Sem ser desses agora que você postou dia 22, o anterior, né? Não, que eu postei sexta-feira. Foi você, Cecília? Eu sei que alguém me comentou comigo. Deixa eu ver aqui no. Eu acho que eu tenho anotado aqui quem foi que falou comigo. Peraí. Vou dar uma pesquisada rápida aqui que eu vou dirimir essa dúvida. Não, não, não. Foi a Luana. A Luana que me alertou. Então, a César, o que é de César, né? Foi a Luana quem me alertou para um vídeo que estava como se fosse autoral, mas que, na verdade, era um vídeo do professor lá de São Paulo. Tá? Mas, de qualquer forma, o material tá lá. São 5 vídeos, mas eles falam da mesma coisa. Então, assim, se você entendeu o que está sendo dito nos meus 2 vídeos, você não precisa estudar. Eu coloco essa variedade maior, gente, porque é sempre bom você ter uma outra maneira de ver aquele conteúdo, né? Então tem a minha explicação, tem a explicação do professor Reginaldo, tem a explicação do professor Possani, lá da Unesp, Univesp, na verdade. Então vocês têm uma variedade bastante grande de material audiovisual para nortearem os estudos de vocês. Eu então indiquei também os tópicos a serem lidos, estudados, os exercícios. Eu fiz uma marcação específica de exercício que eu gostaria que vocês tivessem dado uma olhada. Como é que foi? O que vocês me dizem? A Cecília falou que assistiu os vídeos. O que você achou, Cecília, dos vídeos? Se puder dizer para gente.
Uhum. Você viu que, se você assistiu todos, você viu que eles falam da mesma coisa, né? Ok. Gente, e em relação ao que vocês viram, né, quem porventura tenha visto, que dúvidas vocês tiveram que a gente pode, né, tratar aqui agora, a gente pode esclarecer? Professor, Sim, Daniele. eu assisti os 3 primeiros vídeos só, não terminei de ver e não fiz os exercícios ainda. Uhum, Mas eu achei bom os vídeos, eu acho que é interessante. Ainda mais que você posta vídeo seu e de outros professores também. Mas uhum. essa semana vai ter estudo dirigido também? Vai sim. Toda semana tem, Daniele. Toda semana tem estudo dirigido. O Aí que você não vai tem, postar o sempre que... na quarta. Oi? Você vai postar toda quarta? Toda sexta. Ah, tá. O estudo dirigido é toda sexta, né? Nas quartas-feiras a gente tem essas aulas para dúvida. Ah, É por isso que eu posto na sexta para vocês terem o tempo do fim de semana até a aham. quarta-feira para trabalharem com esse material. A dinâmica a dinâmica da sala de aula invertida que a gente tá usando é essa. Você posta o material com uma certa antecedência exatamente para que vocês assistindo, tentando fazer os exercícios, possam, né, chegar nas dúvidas que vocês tenham e aí a gente tira, porque senão o que vai acontecer é que na próxima semana você já vai ter o conteúdo da semana passada, de sexta-feira da semana passada, e o conteúdo dessa sexta. E aí você, na quarta-feira, só tem mais 2 dias para me entregar a lista de exercícios que eu abro também nessa sexta, né? Então, a ideia é, eu distribuo os estudos dirigidos ao longo de 2 semanas, com uma lista de exercícios ao final, Entendi. Beleza. tá bom? Tá bom. Em relação ao conteúdo, gente, vocês teriam alguma dúvida? Queriam, né, alguém que assistiu, que ficou com dúvida no que viu? Então, olha só, deixa Eu acho eu, que a Cecília respondeu. Ah, não, mentira. Ela olha falou só, sim. deixa eu só eu dar uma pincelada aqui, porque esse assunto das equações exatas, ele é o único assunto que a gente vai ver aqui com uma ligação direta com o cálculo 2, que, né, de certa forma está mais recente na cabeça de vocês. Então, só para, né, até servir de motivação a vocês, talvez vocês, assim, né, me vendo falar aqui agora ao vivo, tenham noção, se assustem um pouco com a dificuldade, talvez, e aí então vocês se convençam a pegar esse material para trabalhar. Veja bem, uma equação diferencial escrita dessa forma, tá? E que satisfaça a seguinte condição. A derivada de m em relação a y, derivada parcial, tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Tá? Uma equação que se escreve dessa forma e que satisfaça a essa condição é dita uma EDO exata. Tá? A definição é bastante simples de entender. Você escreve a expressão nesse formato. Então veja bem aqui, olha. Esse pedaço depende de x e y. Esse coeficiente depende de x e y e é multiplicado por y', bom? Igual a zero. Então você tem dois coeficientes, a função coeficiente m, a função coeficiente n, tá certo? Se relacionam dessa maneira, então m mais n vezes y' igual a zero, sempre igual a zero. E
além disso, esses coeficientes devem satisfazer a condição de que a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Quem é m e quem é n? N nessa brincadeira sempre será o coeficiente que multiplica o y'. Observem aqui, ó. N é a função coeficiente que multiplica o y' e m é a parte independente, vamos chamar assim. Então, a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. E é essa condição que indica que essa EDO é exata. Se a EDO se escrever dessa forma, mas não satisfizer a essa condição, a equação não é exata. Tá bem? E aí, como eu disse, isso daqui é o que mais diretamente se relaciona com o cálculo 2, porque aqui vão aparecer as derivadas parciais. Eu não sei se vocês vão se recordar, lá do cálculo 2, quando você estuda campos vetoriais conservativos, a ideia de função potencial de um campo conservativo, tá? A gente diz que um campo é conservativo, um campo vetorial F é conservativo, se esse campo vetorial for igual ao gradiente de uma função f'. Essa função f' é a função... O que é o gradiente? O gradiente é aquele vetor formado pelas derivadas parciais. Tá? Então, um campo vetorial f é um campo conservativo se... Deixa eu trocar de letra aqui para já ficar na notação que eu quero. Um campo vetorial é conservativo se existir uma função psi tal que as componentes desse campo vetorial sejam as derivadas parciais dessa função psi. Essa função psi, na linguagem lá do cálculo 2, é chamada de função potencial. E por que eu estou dizendo isso sobre o cálculo 2? Porque se essa condição é satisfeita, significa que existe uma função psi de xy tal que se você derivar essa psi em relação a x, você obtém a função m aqui de cima. E, derivando a função psi em relação a y, você obtém essa função n aqui de cima. É mais ou menos o que está... Mais ou menos não, é exatamente a história da função potencial. Essa função psi que aparece aqui é a mesma função potencial que aparecia lá nos campos conservativos. E por que ela vai ser importante aqui nas EDOs? Porque ela é a chave para a solução de uma EDO exata. Se a EDO é exata, então existe essa função psi, que satisfaz a essa condição. E se você substituir o m por psi de x e o n por psi y, você resolve aquela EDO facilmente. Deixa eu diminuir o zoom aqui, para eu manter a EDO aqui na vista. Veja, vamos substituir m e n na equação pelas respectivas derivadas da psi. Então, eu teria que a equação se reescreveria como psi(x) mais psi(y) vezes y' igual a 0. Tá aqui, ó. Substituir m pela psi(x), substituir n pela psi(y), e eu reescrevi aquela equação lá de cima. Com esse formato aqui. Só que esse lado esquerdo você pode enxergá-lo como sendo a derivada em relação a x
da própria função psi de x, y. Então, se isso daqui é a derivada da função psi, então, isso sendo igual a zero, essa derivada também é igual a zero. Aqui, gente, vocês têm sempre que se lembrar o seguinte: y não é uma variável qualquer. Y é a incógnita da sua EDO. Então, y é uma função indeterminada. Y é uma função definida implicitamente por x, como variável de x, tá? Então, por isso você pode usar a regra da cadeia aqui para derivar isso implicitamente, ó. Usando a regra da cadeia para derivar essa função de duas variáveis, vai ficar a derivada da função de fora em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. Vai dar o psi-x. Mais a derivada da função de fora em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, que é o y'. Então, usando a regra da cadeia aqui, você sai daqui e vem para cá. E uma vez que a derivada da psi é igual a zero, veja, essa equação se transformou nessa equação. Só que isso daqui você resolve diretamente. Porque você disse o seguinte, olha, essa equação aqui de cima é a mesma coisa que você escrever que a derivada dessa psi é igual a zero. Portanto, se a derivada dessa psi é igual a zero, essa psi só pode ser constante. Psi de xy igual a c é o resultado de integrar essa expressão. Ou seja, a solução daquela EDO lá de cima, a solução daquela EDO lá de cima é a família de curvas dessa função psi. Isso aqui é chamada, isso aqui é a solução geral. Então, a solução geral, vou escrever isso aqui, ó. A solução geral da EDO exata a solução geral da EDO exata é a família de curvas de nível de psi de xy. Não é que a função psi seja a solução da EDO exata. A solução da EDO exata é a sua família de curvas de nível. Bem? Então, uma vez que você sabe que a EDO exata sempre possui solução, basta você saber encontrar essa solução. Porque uma coisa é você saber que existe solução para as EDOs exatas. Basta que essas funções aqui satisfaçam essa condição, você sabe que vai existir, porque vai existir essa função psi. Agora, como obter essa função psi é a outra parte. E essa outra parte de como obter essa função psi também vocês viram lá do cálculo 2, tá? Veja, pessoal, eu estou dizendo aqui, ó, que a derivada parcial dessa função psi em relação a x é igual a m. Significa que se você integrar essa equação aqui em relação a x, você quase vai conseguir obter a função psi de xy. Veja, deixa eu fazer um outro gancho aqui agora. Vou puxar isso daqui assim. Se você integra em relação a x essa expressão, você quase obtém. Então, ó, integrando... Opa, peraí. Integrando. Se você integra essa expressão aqui, ó, a integral da derivada de psi em relação a x, quando você integra essa derivada em relação a x, você quase obtém a função psi. Por que você não vai obter a função psi? Porque você aqui, gente, está integrando uma função m que depende de duas variáveis, x e y. Então, você quase obtém a função psi quando você integra, a menos de o quê? A menos de que você vai obter, ao invés de uma constante, você vai obter uma função f que depende de y. Por que vai aparecer essa f de y aqui? Porque se essa equação é resultado da integração dessa aqui de cima,
Ao derivar essa expressão, você deve obter novamente aquela expressão lá de cima. Veja só, se você integrou isso daqui em relação a x, deriva de novo em relação a x. A derivada de psi em relação a x vai dar psi(x). A derivada da integral em relação a x, a derivada em relação a x da integral em relação a x, dá a própria função m. Você volta para cá. Agora, qual é a derivada de fy em relação a x? A derivada de fy em relação a x é zero, porque fy não depende de x, então é constante para a derivação. Ou seja, derivando essa expressão, você retoma para lá. Porque o que você fez é integrar uma função de duas variáveis em relação a uma delas. Toda vez que você toda vez que você integra uma função de duas variáveis em relação a uma das variáveis, a integração indefinida, ao invés de produzir uma constante, produz uma função que depende da outra variável. Se você integra em relação a x, aparece uma função que depende de y. Do contrário, se você integra aqui em relação a y, apareceria uma função que depende de x. E como é que você conclui o argumento? Ora, você sabe quem é psi y, porque psi y é igual ao coeficiente n da equação original. Então, se agora você derivar essa expressão toda em relação a y, você vai poder comparar com n a fim de determinar quem é fy. Lá no vídeo que eu gravei para vocês, isso está explicadinho direito, inclusive com exemplo, tá? Então é importante vocês verem esse vídeo, para não só o meu, mas o do professor Reginaldo, do professor Possani, eles também explicam essas coisas lá. Então, é uma brincadeira encontrar essa função psi, é uma brincadeira de integrar, derivar e comparar as expressões. Integra essa equação em relação a x, deriva essa daqui em relação a y e compara com essa. Se você é do contra, você pode integrar essa em relação a y, depois derivar em relação a x e comparar com essa outra expressão. Tanto faz, tá? A ideia é sempre essa. Integra, deriva, integra. Integra em relação a uma, deriva em relação a outra, tá? As equações exatas, então, elas se resolvem a partir do momento que você encontra essa função psi. Por quê? Porque a solução geral da equação exata é, como eu escrevi aqui, a família de curvas dessa função psi, essa função potencial que você tem. Tá bem? Em relação a essa parte das equações exatas, gente, isso é só uma introdução que eu estou fazendo aqui, meio que para motivá-los a irem assistir aos vídeos, a tentarem fazer os exercícios. Na verdade, é um apelo que eu já fiz para vocês na quarta-feira da semana passada. Esses estudos dirigidos, eles têm que funcionar dessa forma. Você precisa, né, se preparar para vir para essa aula de dúvida, pelo menos assistindo os vídeos, tentando ver uma coisinha ou outra, porque senão se torna inócuo a gente vir para cá nessa quarta-feira. Então vamos ter que repensar essa metodologia, porque se não for dessa forma, a única outra maneira que a gente tem é fazer essas aulas aqui, né, de exposição, assim, nas quais a gente não vai conseguir cobrir tanto quanto a gente cobriria com os estudos dirigidos. Então, de novo, igual eu fiz na quarta-feira da semana passada, fica aí esse apelo, porque eu preciso desse retorno de vocês. Eu só vou poder ajudá-los a entender esses tópicos se vocês assistirem ao material, tentarem fazer os exercícios e virem para cá com as dúvidas. Professor, Oi, Manuela. Só expondo assim, eu ainda não vi os vídeos, realmente que eu estou tentando colocar tudo em dia, assim, eu perdi, porque eu fui matriculada depois em algumas matérias, e eu acho que eu falo assim por todo mundo, tá todos os professores mandando muito estudo dirigido, muito exercício, e assim, realmente estou tentando colocar em dia, mas eu acho que
como está tendo muita atividade, tá nesse comecinho assim, a gente ainda está tentando organizar, vai fazer funcionar, que eu acho que os vídeos da semana passada, da retrasada, né, da primeira matéria, foram ótimos, ajudou bastante na hora dos exercícios também, mas ainda está engrenando, assim, tá totalmente... Eu tô aqui, gente, externando a minha preocupação, porque você sente o retorno, né? E, na verdade, eu não tenho sentido o retorno. É claro, na lista de exercícios, eu vi que ali nos dias finais, né, até recebi alguns e-mails com dúvidas, mas ainda de forma muito tímida. Então, é um apelo, efetivamente, que eu tenho feito, não só com vocês, mas também com a outra turma, né, eu imagino que, porque é a maneira como a gente tem, né? Se a gente fosse fazer aula de conteúdo virtual aqui, seria caótico. Acho que não teria a mesma dinâmica que a gente consegue dar com o estudo dirigido. Até porque nem todo mundo consegue assistir a aula, às vezes você tem os problemas, então esse material disponibilizado com antecedência é exatamente para tentar mitigar essas situações problemáticas que podem acontecer por causa de inúmeros problemas de conexão, principalmente esses problemas de conexão, de indisponibilidade no tempo, naquele momento, mas precisa a gente, né, se organizar, vocês precisam se organizar e se for o caso da gente, né, ver, ó, não está funcionando, a gente pega e muda o formato, se for o caso, tá? Mas realmente é importante essa adequação o mais rápido possível, Manuel. Eu entendo o lado de vocês com o volume de coisas. A ideia do estudo dirigido é realmente a ideia mais adotada nas disciplinas, porque é o que efetivamente a gente conseguiu, né, preparar. Se você observar em outras, até mesmo em cursos online como esses que eu tenho postado, funciona assim também. É um estudo dirigido. Então precisa realmente organizar a situação para que vocês tenham semanalmente esse tempo aí de sentar e de se preparar para essa aula da quarta-feira, né? Não, pode deixar que vou colocar os trem tudo em dia. Tá bem. Gente, perguntas a respeito disso que eu falei, a respeito do material, vocês querem tirar mais alguma dúvida? Pode ser em relação à lista de exercícios também, alguma coisa a mais? Pessoal, aí nessa aula de sexta-feira vai ser assíncrona, né? Que você vai postar o Isso. estudo dirigido. E aí é para a gente ver a matéria e já começar a fazer o estudo para na quarta-feira ter a aula síncrona e tirar a dúvida. Isso, exatamente. É sempre assim, Manuela, sempre assim. Como eu disse agora há pouco, nas sextas-feiras eu vou sempre postar o estudo dirigido, o material que eu quero que vocês se preparem até a quarta-feira. Sexta-feira sim, sexta-feira não, eu disponibilizo uma lista. Então, a lista de exercícios ela sempre vai cobrir o conteúdo de 2 semanas, tá? Então, a lista que eu vou postar sexta-feira vai falar do conteúdo dessa semana que termina depois de amanhã e o conteúdo da semana que começa depois de amanhã. Entendeu? Entendi. Tá. Cecília, a questão 4, letra B, 4.2, letra B e C, você está falando do Reginaldo, né? Deixa eu abrir o material do Reginaldo aqui para dar uma olhada, porque de cabeça assim eu não me lembro. Tá, deixa eu pegar aqui. Reginaldo. Quatro, letra B e C. Intervalo de validade. Intervalo de validade. Eu gravei um vídeo sobre intervalo de validade.
Mas o que é o intervalo de validade? Veja, você pega um problema de valor inicial, ele tem uma única solução. Então, primeira coisa, intervalo de validade é sempre referente à solução de um problema de valor inicial. Tá bem? Sempre referente à solução de um problema de valor inicial. O intervalo de validade é um intervalo, o maior intervalo, onde a solução do PVI esteja definida e onde a derivada da solução também esteja definida. Então, veja bem, imagine, vocês ainda estão vendo a minha lousa digital aí, não estão? Sim. Beleza. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você. Eu vou escrever, isso aqui não vai fazer nenhum sentido, tá bom? Mas suponha que... deixa eu pegar a equação, ó. Espera aí. Pegar a equação mesmo. Y' igual a 2x menos y, deixa eu anotar aqui no papel, que aí eu transcrevo. Não, peraí. Será que eu consigo copiar isso aqui? Não, não consigo. Y' igual a 2x menos y sobre x menos 2y. Y de 1 igual a 3. Tá bom. Então, veja só. A EDO que você tem é essa aqui, ó. Eu não vou escrever dy dx, não. Vou escrever y' igual a... Isso aqui é o exercício 4.2. Y' igual a 2x menos y sobre x menos 2y. E a condição inicial é y de 1 igual a 3. Bom, veja só, Cecília, essa derivada y', ela está definida para todos os valores de x? Sim ou não? Para qualquer valor de x, você pode me garantir que você sempre consegue calcular o valor de y'? Veja, a resposta é não. Eu não estou vendo o chat. Eu acho que você não... Talvez você tenha respondido aqui no chat. Tá, você respondeu não. Correto. Não. Você não consegue garantir por quê? Porque se x menos 2y for igual a 0, y' não existe. Certo? Então, quando você encontrar a solução dessa EDO, eu não sei qual é a solução dessa EDO, depois você vai... Essa EDO é uma EDO... ela é exata, tá? Você pode jogar esse camarada para cá e você tem esse outro aqui. Você vai ver que ela é exata, tá? Você vai conseguir resolver essa equação e você vai encontrar a solução dessa EDO. Tá joia? Aí, digamos que a solução dessa EDO seja, por exemplo, sei lá, y ao cubo menos 3x quadrado y mais 2 igual a 0, por exemplo. Vou chutar. Isso é um chute, tá, o Cecília? Isso é um chute. Essa é a solução do seu PVI. Implícita, porque você não conseguiu escrever y de x igual a alguma coisa. Então, essa solução é implícita. Mas você pode se perguntar se essa função y definida implicitamente faz sentido para qualquer valor de x ou não. Ou seja, qual é o domínio dessa função? Você pode se perguntar isso, mesmo quando a função é definida implicitamente. É isso
juntamente com essa condição sobre a derivada, que vai dizer para você qual é o intervalo de validade. Então, veja bem, Cecília, nesse caso específico dessa suposição louca que eu estou fazendo aqui, para qualquer valor de x, é sempre possível calcular o valor de y. Para qualquer valor de x, é sempre possível calcular o valor de y. Por quê? Porque isso daqui, olha, fixe apenas na variável y. Apenas na variável y, você tem aqui y ao cubo, menos alguma coisa vezes y mais 2. Isso aqui, então, é um polinômio de grau ímpar na variável y. Então, por exemplo, se x fosse igual a 1, se x fosse igual a 1, você teria y ao cubo menos 3y mais 2. Isso é uma equação cúbica. E uma equação de grau ímpar sempre tem pelo menos uma raiz real. Então, para essa suposição que eu estou fazendo, para todo x, sempre existe pelo menos um valor de y, pois essa equação é um polinômio cúbico na variável y. Tá? Então, para uma situação hipotética que eu desenhei aqui, os valores de x para que a solução esteja definida, quais são? Todos os valores de x. Para qualquer número real, sempre existe o valor de y possível. Então, a solução, nesse caso, está definida para todo o valor de x. Agora, a derivada não. A derivada só está definida para quando x for diferente de 2y. Porque quando x é diferente de 2y, esse denominador é diferente de zero, então sua derivada existe. Essa condição, então, precisa ser levada em consideração. Por quê? A solução da EDO está definida sempre, para qualquer valor de x. Mas a derivada não. E como eu disse, o intervalo de validade é o maior intervalo onde a solução e a derivada estão definidas. Tá bem? Então, por exemplo, se você pega y igual a x sobre 2 e coloca aqui, ó, tá? Você pode escrever x igual a... Você pode escrever y igual a x sobre 2 para representar essa condição. Se você colocar y igual a x sobre 2 aqui, você vai obter uma função na variável, uma equação na variável x, e você vai descobrir para que valores, então fazendo isso aqui, ó, você teria x sobre 2 elevado ao cubo, menos 3x ao quadrado vezes x sobre 2, mais 2, igual a 0. Então, aqui vai dar x ao cubo sobre 8, menos 3x ao cubo sobre 2, mais 2 igual a 0. Fazendo essa continha aqui, vai dar quanto isso? Dá 8x ao cubo menos 12. Vai dar menos 11x ao cubo sobre 8 igual a menos 2. Estou economizando espaço aqui. Vou puxar aqui para cima. Espera aí. Então, é só somar aqui esses caras. E aí, então, você tem que x ao cubo, 16 sobre 11. Logo, x tem que ser igual a raiz cúbica de 16 sobre 11. Então, nesse caso hipotético, Cecília, o que aconteceu? Vou voltar aqui em cima. Então, a solução, ela existia para todo valor de x, porque era um polinômio cúbico na variável y.
Mas a derivada, ela só está definida para quando x for diferente desse valor aqui. Então, olha só. Deixa eu desenhar aqui agora. Vou desenhar aqui o conjunto dos números reais. A reta real. Vou colocar aqui o raiz 16 sobre 11, raiz cúbica de 16 sobre 11 está perto de 1. É maior do que 1. Então, está aqui o 1. E está aqui assim a raiz cúbica de 16 sobre 11. Tá joia? Então, veja. A solução está definida para todo número real. Mas a derivada só está definida quando x for diferente desse número. Ou seja, para a derivada, ou você tem que estar nesse intervalo, vou desenhar até de vermelho, ou você tem que estar nesse intervalo, que eu vou precisar de uma bolinha, ou você tem que estar nesse intervalo, tá? Agora, a condição inicial também tem que ser satisfeita. A condição inicial é y de 1 igual a 3. Em qual desses intervalos o x igual a 1 está? No intervalo menores que essa raiz cúbica ou no intervalo maiores do que essa raiz cúbica? Bom, o 1 está aqui, ó. Então veja o que acontece. Nesse intervalo, a sua solução está definida, porque ela está definida para todo valor de x. Nesse intervalo, a sua derivada está definida, porque ela só não está definida para o valor x igual a raiz cúbica de 16 sobre 11. E nesse intervalo, a condição inicial está presente, porque x igual a 1 pertence a esse intervalo. Então, esse intervalo aqui é o intervalo de validade da solução. Porque nesse intervalo você tem a função definida, você tem a derivada definida e a condição inicial pertence a esse intervalo. É assim que você explora, é assim que você estabelece qual é o intervalo de validade da solução de um problema de valor inicial. Investigando em qual intervalo a solução, a derivada estão definidas e onde a condição inicial está presente. Tá bom? No vídeo que eu postei, também faço um exemplo sobre intervalo de validade, tá, Cecília? Você pode assistir esse vídeo e lá também vai falar sobre essa questão do máximo e do mínimo. O máximo e o mínimo é o seguinte, o máximo e o mínimo, aquela história. Onde que ocorre um máximo local de uma função? Onde a derivada é zero. Máximo local ou mínimo local, onde a derivada é zero. Então você vai procurar onde a derivada é zero e investigar se ali a derivada troca de sinal. É um exercíciozinho bem tipo cálculo 1 mesmo, essa questão do máximo e do mínimo. Basta você procurar os pontos, os valores de x, onde a derivada se anula. E esses pontos vão indicar para vocês onde você vai ter máximo local ou mínimo local, a depender da troca de sinal que ocorrer. Tá bem? O vídeo que eu falo de intervalo de validade, Cecília, é o vídeo sobre EDOs separáveis, tá bem? Então é um vídeo que está desde a semana passada para vocês, desde da primeira postagem, é um vídeo sobre EDOs separáveis, tá? Assiste esse vídeo que eu falo lá com mais detalhes sobre o intervalo de validade, tá bom? Não são os vídeos de sexta-feira passada, são os vídeos da primeira postagem que eu fiz. Ok? Deixa eu pegar o link para postar aqui para você, peraí. Entrando aqui no Siga.
É esse aqui, ó. Tá? É esse vídeo que eu falo sobre as equações separáveis e também falo sobre intervalo de validade. Tá joia? Por nada. Então, gente, mais alguma coisa? Cecília, você teria mais alguma coisa para perguntar? Ok. Os demais, se ninguém tiver mais nada, a gente encerra por aqui hoje. Bom, então tá ok, pessoal. Por hoje vamos encerrando. Uma boa noite para vocês.